boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma live com Gabi. Hoje o tema vai ser sobre luto, né? Esse tema foi a sugestão da minha querida Nádia, que tá aqui com a gente, que eu vi que acabou de entrar. Boa noite para quem tá entrando. Como falo em todas as lives, né, gente? Aceito sugestões. Precisamos sim falar de muitos assuntos importantes. E quanto mais a gente trocar conhecimento, experiências, melhor, né? Então, mais uma live especial. Como lidar com o luto em tempos de pandemia, não pensando só nessa fase que a gente está passando, mas em especial essa fase sim, tá? Então, vou esperar o pessoal entrar. Quem vocês acharem que pode ajudar de alguma forma assistindo essa live, fiquem à vontade, mande o aviãozinho. Todas as lives ficam disponíveis no meu IGTV e também no meu canal do YouTube. Então, é só acompanhando mesmo. Tô vendo aqui o pessoal, Su, Pai, Andresa, Nádia, a Aline, boa noite para quem tá entrando. E sempre lembrando que eu tô atenta aqui, né, aos comentários, às perguntas. Fiquem à vontade para perguntar, interagir. Deixa eu só arrumar aqui. Muito bem. Bom, última live eu fiz do projeto, né? Sou adolescente agora, Gabi. Eu e Kevin falamos um pouquinho sobre respeito e empatia. Foi uma live super legal. Para você que não conseguiu conferir, tá lá no meu YouTube, tá no IGTV. Ele cantou uma música autoral dele, foi muito legal, foi um bate-papo muito descontraído. Então, quem não conseguiu conferir, tá lá também, né? É muito importante falar sobre o luto. Muitas vezes a gente acha que o luto é só o fato de, né, o falecimento de alguém, perder alguém, e na verdade não, né? O luto é muito mais do que isso. Então, eu vou começar a live falando um pouquinho sobre o que seria o luto, o conceito do luto, né? Tem algumas perguntas que fizeram, eu coloquei uma caixinha de pergunta no History e teve algumas perguntas que também eu vou esclarecendo conforme eu for fazendo a live. E vocês também, se tiver algum questionamento, algum comentário, fiquem à vontade, tá? Então, gente, o luto nada mais é do que um processo emocional, né? É um estado emocional que ocorre pela ameaça ou pelo rompimento de um vínculo, vínculo de amor, enfim, né? E esse luto, o luto é um período de enfrentamento de dor, da perda. Então, nada mais é do que perder alguma coisa, perder alguém, perder algo, né? Então, o luto é um processo emocional, ele é um processo muito importante e que deve ser vivido sim, e muitas vezes as pessoas se negam a viver o luto por conta do sofrimento, né? O luto não tem como, ele vem com o sofrimento, mas como trabalhar isso, né? Então, como eu falei, o luto não é só perder um ente querido, né? Não é o falecimento de uma pessoa querida, de um animal de estimação. O luto ele pode ser o fim de um relacionamento, né? Um divórcio, o fim de uma amizade, pode ser um prejuízo muito grande, pode ser a falência de um negócio, né? O fechamento de uma empresa, que também é um processo muito doloroso.
A perda da saúde também pode ser considerada um luto. Perder o emprego, ser mandado embora, né? Tudo isso, todas essas situações são situações de luto, de perda, né? É um período de enfrentamento da dor da perda. Então, isso que seria o luto, né? O luto, eu acho que a maioria do pessoal sabe, mas o luto ele é composto por algumas fases, né? E é composto por 5 fases, né? Mas primeiro, assim, eu vou falar um pouquinho de como que esse luto funciona. O luto, gente, o luto é um processo individual, cada um sente de um jeito. Então, é um processo de muito respeito, em que as pessoas passam por ele de formas diferentes. E por isso que tem que ser respeitado, porque eu posso passar de uma forma e você pode passar de outra. Eu posso entender de um jeito e você pode entender de outro, né? O luto também, ele está muito ligado à sua capacidade emocional de lidar com momentos desafiadores. Então, como que eu reajo a situações complicadas na minha vida, a situações desafiadoras, né? A momentos de desespero, como que eu lido com isso? Né? Ele tem sintomas emocionais, né? Existem muitos sintomas emocionais do luto que envolvem muitas coisas: tristeza, estresse, o choque, que é o estado de choque, aquele estado que a pessoa não tem reação, ansiedade, culpa, raiva, medo, enfim, são todos esses sintomas emocionais que fazem parte do luto. E isso também acaba gerando sintomas físicos, né? Náusea, palpitação, dor de estômago, aumenta a pressão, a baixa imunidade, eu perco ou eu ganho muito peso, eu tenho muita dor, eu durmo muito ou não durmo, né? E isso são sintomas emocionais, então existem sintomas emocionais e sintomas físicos desse processo emocional que é o luto. Então, como eu falei para vocês, é um processo individual e é composto por 5 fases. Meus pacientes conhecem esses, eu sempre faço nos post-its, né, pro lembrete, e eu sempre mostro isso em sessão, né? Então, primeira fase do luto, gente, primeira fase é a negação. O que seria essa fase de negação? Essa fase de negação é aquela fase de tá tudo bem, eu tô bem. É como se fosse um mecanismo de defesa. Eu finjo que nada aconteceu. Então, essa é a primeira fase do luto. Segunda fase, gente, é a fase da raiva. Não é justo, isso não pode estar acontecendo comigo. É o sentimento de raiva mesmo, né? Então, essa seria a segunda fase do luto. Terceira fase é a fase da negociação ou barganha, né? É aquela fase de que, nossa, eu faria qualquer coisa para ter a pessoa de volta. Se eu tivesse feito tal coisa, isso poderia não ter acontecido. Então, seria essa terceira fase do luto de negociação. Quarta fase do luto, depressão. É aqui que vem a tristeza profunda. É aqui, digamos, que a ficha cai, de falar, não, realmente eu estou muito triste. Essa é a quarta fase do luto, depressão. E quinta fase seria a fase da aceitação. Era para ser, tá tudo bem, aconteceu o que tinha que acontecer e eu aceito isso, né? Então, o luto é composto por 5 fases, né? Negação, que é um mecanismo de defesa.
Segunda fase, raiva, que é a fase da rebeldia. Terceira fase, da negociação, é uma forma de sair da situação, é uma forma também de recuperar o controle. Quarta fase, a depressão, que é a tristeza profunda. E aceitação, né? Aceitar a realidade e aprender a viver com isso, né? Vamos ver aqui, a Andresa está falando, quarta fase acaba comigo. Essa quarta fase que a Andresa está falando é a fase aqui da depressão, da tristeza profunda. É uma fase bem complicada mesmo, tá? Mas não é impossível de sair dela. Tem que ter algumas ações aí que precisamos fazer. E uma delas que ajuda muito a superar todas essas fases do luto é a terapia, né? É o autoconhecimento. Mas vou passar isso para vocês também. Então, assim, pensando que é um processo individual, todo mundo sente, cada um sente de um jeito. Então, cada um vive de um jeito esse luto. Tem pessoas que conseguem aceitar muito bem as perdas por ter um controle emocional, uma inteligência emocional muito equilibrada, né? Que consegue compreender melhor as coisas, que consegue ter empatia, consegue ter o respeito, enfim, tem muitas formas, né? E como eu falei, o luto não é só perder alguém querido, e sim outras situações. Então não é só em relação ao falecimento. Falando um pouquinho da fase que a gente está passando, né? Que essa semana foi divulgado mais de 500 mil mortes em relação ao Covid. Então, eu deixo aqui, eu sinto muito por toda essa situação. Quem perdeu um ente querido, sinta-se aí acolhido. Não é fácil, estamos passando por um momento muito complicado, então cuidem-se. Quem está podendo já se vacinar, vacine, continue usando máscara, né? Mas não é só de Covid que estamos perdendo as pessoas. Estamos perdendo as pessoas por muitas outras doenças também. E por fatores que o Covid está causando, de repente ansiedade, pessoas com pressão alta, né? Então não estamos perdendo pessoas só pelo Covid, sim por outras causas também, tá? A Andresa tá falando aqui que ela parou de fazer terapia pois ficava com vergonha de falar o que acontecia comigo. Não precisa ter vergonha, Andresa. Vamos fazer com que isso fique uma coisa leve, né? É um profissional que você está procurando para te ajudar. Não tem que ter vergonha. O primeiro passo é você querer ajuda. Sabe que eu tô aqui para você, tá? Me procura, por favor. Parei de tomar meu remédio, a recaída é muito ruim. Sim, quando a gente está num processo de tratamento para depressão, né? Não podemos parar de tomar medicação assim do nada, sem nenhuma orientação do médico. Então, isso realmente pode trazer muitas coisas ruins, né? Recaídas, você pode ter tido uma evolução muito boa e parou de tomar o remédio, não deu certo. Então, precisa retomar com tratamento também, tá? Bom, e como lidar com o luto? Porque assim, as pessoas lidam com o luto de diversas maneiras. Cada um tem seu tempo. Somos diferentes um do outro. Então isso já começa, né, nessa parte. Tem muitas pessoas que eu não vou citar religião nenhuma, mas nós sabemos que dependendo da religião, as pessoas tratam esse falecimento, esse luto, essa perda, essa passagem de diversas formas. Então, a compreensão, conforme a religião, é muito diferente uma da outra. Então, é uma coisa a se levar em consideração, sim. Não vou entrar em detalhes, mas tem essa diferença também. Dependendo da religião, esse luto,
ele é trabalhado de uma maneira mais leve, enfim, mais com um tempo maior, um tempo menor. E como lidar com o luto? É importante você dar o seu tempo, respeita o seu tempo, se acolhe, né? A dor é sua, o outro nunca vai sentir a sua dor. Então, dar esse tempo é muito importante nesse momento de fragilidade, de tristeza, tá? Aceite os sentimentos. Tá vindo a emoção? Tô triste, fique triste, chore, coloque para fora. Aceita esses sentimentos, não esconda para debaixo do tapete. Não guarde para dentro de você. Aceita, acolhe, isso é muito importante. Converse com as pessoas. Tenha contato com pessoas, isso é muito importante. Não fique sozinho, não se isole, isso é muito ruim. Viver o luto isolado é muito ruim. Procura passar mais tempo com os amigos, com os familiares, com pessoas que você confia, com pessoas que você se sinta bem. Isso é muito importante também. E procurar ocupar a tua mente com coisas que você gosta, né? Então, assim, viva todas as fases, mas não deixa de viver a sua vida, né? A vida, sim, continua aqui e precisamos tentar vivê-la da melhor forma possível, né? E quando a gente não consegue, se você perceber que você não está conseguindo vivenciar essas fases do luto de uma maneira, não digo leve, porque é uma sensação muito pesada, mas se você não está conseguindo lidar com essa situação, procure ajuda, faça terapia. O processo de luto é um dos processos que eu mais trabalho em sessão, porque nós precisamos entender que o luto também é uma ressignificação, né? É você ressignificar, é você olhar para aquilo e aprender com aquela perda. É você valorizar todos os momentos da sua vida. É você valorizar a presença das pessoas que você ama, da saúde que você tem, né? Então, quando tem essa dificuldade de lidar com o luto, procure ajuda, faça terapia. O autoconhecimento vai ajudar muito nesse controle emocional, nesse período muito desafiador, tá? Eu vi que ninguém fez pergunta aqui ainda, eu vou começar a responder algumas perguntas que eu recebi, tá? Então, assim, Gabi, o luto ele tem um tempo? Ele tem que ser vivido até quando? Não tem um tempo estipulado. É você que vai saber, é você que vai vivenciar cada fase do luto. Tem muita gente que passa de uma fase para outra em pouquíssimo tempo, né? Porque aceita muito mais fácil, tem uma compreensão, mas ele não tem um deadline, ele não tem assim, até tanto tempo você tem que viver o luto, depois disso não tem mais jeito, não tem disso, cada um tem seu tempo, cada um sente de um jeito, né? A Su tá falando aqui que durante alguns anos convivi com um luto culposo, nada fazia com que esse sentimento saísse de mim. Graças a você, pude entender, abrir e expandir minha cabeça e meu coração e consegui me libertar. Luto culposo. Muito interessante o que a Su está falando aqui. A culpa, às vezes, de poder, assim, eu poderia ter feito coisas diferentes para aquilo não acontecer. Mas eu tenho certeza que o que ela está querendo dizer aqui o que ela conseguiu entender e abrir, expandir a cabeça, é de que tudo que nós fazemos é o melhor que nós conseguimos naquele momento. Então, isso é aprendizado, né? A culpa, ela é muito pesada. E quando a gente consegue se libertar dela, é muito gratificante. Então, que bom que eu pude te ajudar em relação a isso, né? Então, o luto, ele pode vir sim acompanhado da culpa e esse sentimento não é bom.
tudo que eu fiz, tudo que nós fazemos é o melhor que conseguimos fazer naquele momento, então não precisa ter culpa. Se liberta dessa culpa, tá? Outra pergunta, né? Então, o luto não tem tempo, ele é um ciclo, que ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. E não necessariamente passa por todas as 5 fases do luto. Tem gente que vai da negação à aceitação em pouco tempo. Tem gente que vai e volta em várias fases, não tem regra, né? Quando que o luto ele passa a começar a afetar nosso cotidiano? Quando a gente não consegue fazer a nossa rotina, quando a gente não consegue fazer o básico, né? Eu comparo muito o luto com o estado de depressão. Então, assim, mais de 2 semanas, não está conseguindo comer direito, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo fazer higiene pessoal. Tudo que foge muito do que você faz na rotina, a gente tem que começar a prestar atenção, precisa de ajuda, né? Então, sinal de que as coisas não estão bem e precisa olhar de uma maneira diferente, procurar ajuda de um profissional, levar a pessoa realmente para ser ajudada e a pessoa se permitir a isso também. Aí outra pergunta também, tem tempo para o luto acabar? Não, não tem tempo. Como eu falei, não tem regra. Depende muito do teu controle emocional, da maneira com que você encara as situações da sua vida, né? Perguntaram também qual a diferença dos lutos, né? Então, tem vários, como eu falei, tem vários tipos de lutos, não é só falecimento de um ente querido, de um animal de estimação. Então, o luto pode ser um divórcio, um fim de um relacionamento, de um namoro, o fim de uma amizade, um prejuízo muito grande, a falência de uma empresa, perder a saúde, perder o emprego. Essa parte de perda de saúde, eu estava lendo hoje muito, né? Toda vez que eu vou fazer live para vocês, eu leio muito conteúdo e eu pude lembrar do processo que eu tive, né? Que foi em 2018 que eu tive o câncer de mama e eu vivi um luto, mas me dei conta depois disso, depois que eu passei pela situação, que eu percebi que eu vivi um luto, sim. O processo da doença foi um luto em que no começo, eu acho que assim, olha, sinceramente, olhando para 5 fases do luto, então negação, raiva, negociação, depressão e aceitação, eu passei grande parte do meu processo do tratamento na negação, né? Eu tô bem, tá tudo certo, isso vai passar. E eu posso dizer que eu entrei na 4ª fase de depressão quando eu terminei meu tratamento. Então eu não cheguei nem a passar pela raiva, nem pela negociação. Eu fui direto na depressão e logo veio a aceitação. Não consigo falar para vocês quanto tempo que foi nessas fases, mas olha que interessante, né? A maioria do processo da doença em negação, mas positiva, me sentindo bem e encarando de que eu iria sair vitoriosa disso e eu saí. E quando terminou o tratamento que veio a tristeza de falar, nossa, passei por tudo isso. Então, o luto, ele é diferente para várias ocasiões e para várias pessoas também. Tem uma pergunta aqui da Bel. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Tudo bem, Bel. Gostaria de perguntar uma coisa. No meu caso, perdi o meu pai referente a perca é algo que não consigo nenhum sentimento. É algum tipo de luto? Você diz que você não sente nada? É isso? Não ter sentido nada em relação à perca do seu pai? É isso? Só me responde isso que pelo menos foi isso que eu entendi.
mas só me dá um ok se é isso mesmo. Porque assim, o fato de não sentir nada pode estar muito relacionado também ao como era essa relação sua com o seu pai. Tá. Então o fato de ter perdido o seu pai não fez com que você entrasse em luto. Você não negou, você não sentiu raiva, você não negociou, você não ficou muito triste, você simplesmente aceitou. É isso? Porque depende muito de como que é a relação, né? O quanto eu era próxima do meu pai, como foi minha relação com o meu pai, né? Existem vínculos aí. Como que foi o vínculo? Então, eu acho que o fato de não sentir nada está relacionado muito a como era a sua relação com ele. E não se sinta culpado em relação a isso. Tá tudo bem, né? Fique à vontade depois para me procurar se você quiser falar mais sobre isso, tá bom? Mas muito obrigada pela sua pergunta. A Cassiane está falando aqui, por favor, me dá uma dica como lidar com ansiedade e estresse. São coisas que estão também ligadas ao luto, né? Tem emoções aí. Então, tanto a ansiedade como o estresse são sintomas emocionais do luto. Para lidar com isso, Cassiane, primeira coisa é você sim, se você não está conseguindo lidar sozinha, procurar ajuda, procurar por terapia, fazer terapia, sessão de terapia com psicólogo. Se precisar de ajuda, pode me procurar. Ansiedade, eu sempre falo para os meus pacientes, ansiedade a gente tem que estar atenta a 3 situações. Precisamos viver o presente sempre, o hoje, o aqui, o agora. Precisamos agradecer, ter gratidão por todas as experiências que já passamos. E também precisamos gerenciar as nossas emoções. Se eu controlo as emoções, agradeço pelas experiências e vivo o presente, automaticamente eu vou estar controlando a minha ansiedade. Isso também vale para estresse, né? Então, é importante. A Bel tá falando aqui, eu vim por indicação da Gi, eu que agradeço pela resposta. Muito obrigada, Bel. Qualquer coisa me procure, tá? Estou aqui à disposição. Bom, que mais, gente? A diferença dos lutos eu já falei. Os tipos de luto também. Uma pergunta também que foi feita: como lidar com a saudade da pessoa que nunca mais iremos ver? Né? Perder alguém é muito triste, né? E o fato da gente saber que não vai mais ver, né? Não ter mais a presença física da pessoa também é muito triste, né? A saudade, ela com o luto, primeiro a saudade ela vem de uma forma pesada, dolorosa, né? E depois, com o tempo, passando pelas fases do luto e chegando na aceitação, que é a 5ª fase, a saudade ela vem em forma de lembranças boas, né? Então, independente do que ocorreu em relação à pessoa, né? Então aqui no caso é relacionado a alguma pessoa que não está mais aqui entre nós, ter essa saudade de momentos bons, de coisas positivas. Isso vai ajudar bastante. A dor, ela ameniza, mas você sempre vai lembrar da pessoa. E por que não lembrar da pessoa com carinho, com uma saudade de lembranças gostosas, né? Isso é muito bom. Então, de repente, pode ajudar. Oi, Carlos, boa noite. Simplesmente aceitar significa falta de amor pela pessoa que se foi? Não, de jeito nenhum. A aceitação não é sinônimo de que
ah, tá tudo bem. Não, eu acho que é você entender que aquilo era para ser, aconteceu, muitas vezes não depende da gente. Como eu falei, essa parte da aceitação, ela muda muito dependendo do que a pessoa acredita em relação à religião, à fé, ao que você acredita. Então, o aceitar não é falta de amor, é você compreender que o tempo da pessoa aqui se encerrou, a história dela aqui se encerrou, né? O legado dela aqui se encerrou. Então, não é falta de amor, não, mas gostei da pergunta, né? E a aceitação vem para cada um de diversos jeitos. Como eu disse, não existem regras, né? E como lidar com o luto quando o luto é em nós mesmos? Falta de sonhos, o emprego que não deu certo. Eu acho que isso está muito ligada à frustração, né? Decepção. O luto é em nós mesmos, a falta de sonhos, o emprego que não deu certo. Falta de propósito, né? De missão de vida, de propósito. O que que te move? O que que te faz lutar todos os dias, né? É a forma como que a gente vai se motivar. Eu acho que aí tá faltando propósito de vida, tá faltando aquela paixão de olhar para uma coisa e falar, não, eu quero fazer isso, eu vou lutar por isso. Eu acho que cabe muito isso que a Su falou, me fez lembrar da live que eu fiz com meu pai sobre gestão da vida, que é a parte de planejamento, de organização, tem que entrar muito em contato com isso. O que faz sentido para você? Né? O que brilha seus olhos? Isso que é importante. A busca pelo propósito de vida. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa sem objetivo, né? Então, se falta sonho, se o emprego não deu certo, tem que fazer um planejamento diferente. Começa a ter estratégias diferentes e também andar por caminhos diferentes. Eu sempre falo para os meus pacientes, para a gente conseguir ter resultados diferentes, tem que ter atitudes diferentes. Muda o foco, tá? A Cassiane colocou aqui depressão. O que seria, Cassiane? Alguma pergunta? O que seria sugestão de live? Eu não entendi. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui. Muito bem. Bom, gente, acho que eu consegui passar um pouquinho para vocês em como lidar com o luto. Lembrando que o luto não é só perder alguém que amamos muito, mas sim perder emprego, perder oportunidades. Não se refere só a pessoas, a situações também, a relações. A importância da inteligência emocional, de se cuidar emocionalmente, de buscar o autoconhecimento, né? A Bel está perguntando aqui, como que a gente acha um propósito depois de toda a frustração que a gente sente? Então, Bel, eu já fiz live de propósito, de vida, né? Frustração nada mais é do que você planejar uma coisa e não conseguir, aquilo ali não sair do jeito que você quer. Então, o propósito, ele está muito ligado ao que você mais ama fazer, ao seu talento natural. E todo mundo tem, pode ser que tenha até mais de um, mas como eu já fiz live de propósito de vida, eu vou te passar algumas dicas também para você descobrir. Então, assim que eu terminar a live, eu já vou encaminhar alguma live que eu falei sobre propósito de vida, mas o propósito de vida é isso, é buscar o seu talento natural, é a sua missão de vida. Por que eu tô aqui? Qual que é a minha missão aqui? Né? O que eu faço que me dá prazer?
né? E isso unindo todas as coisas, unindo o bem que você está fazendo para você e para o outro. Então depois eu vou te indicar live sobre isso para ajudar você. E também tem indicação de livro, As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill, que fala muito sobre o propósito de vida. Depois eu indico para você também, tá? Olhar para a pessoa e querer muito casar com ela, ter um propósito e lutar pelos objetivos almejados. Muito bem, olha lá, tá vendo? É um tipo de propósito. Lutar pelos objetivos, é isso mesmo, né? Como saber que estamos com depressão? Cassiane, depressão, eu acho que de depressão, eu já falei muito de depressão, mas acho que live sobre depressão eu fiz uma, mas não foi sozinha, foi com China. Falamos um pouquinho de depressão. A depressão, ela nada mais é que um estado emocional, né, de sofrimento, e a gente tem que estar atento a alguns sintomas também. Assim como o luto tem os sintomas emocionais e físicos, a depressão também tem. Então, assim, mais de 2 semanas, muito triste, chora por tudo, não come ou come demais, não dorme ou dorme demais, não faz a higiene necessária, não toma banho, não consegue mais sair de casa, não consegue mais levantar da cama. Isso são indícios, sim, de depressão, mas não tem uma regra, né? Então tem que prestar muito atenção nisso, do jeito que você está se sentindo e se esses sintomas estão se perdurando por mais de 2 semanas. Humor muito deprimido, ou até mesmo mudança drástica de humor, desânimo, muita frustração, o não conseguir sair do lugar. Então, assim, tem diversos sintomas. Então, Cassiane, qualquer coisa que você precisar, se quiser conversar, me chama no direct, que a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? E depressão é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento, ainda mais em tempos de pandemia, e quando não tá conseguindo sair, tem que procurar ajuda, sim, tá? Que mais, gente? Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Eu respondi todas as perguntas que eu recebi de vocês. Queria saber se ficou claro, gostaram da live, foi esclarecedora. Falei de todas as fases, falei um pouquinho como que funciona cada fase do luto. E aceito sugestões, gente. Sugestões de próximas lives. Como sempre falo aqui para vocês, eu sempre intercalo. Toda terça-feira tem live. Então, terça-feira que vem vai ser sobre o projeto Sou Adolescente Agora Gabi. Ainda não tenho tema escolhido. Então, quem tiver sugestão, pode mandar para mim, né? Então, essa live do projeto Sou Adolescente Agora Gabi é live destinada para os adolescentes e para os pais também. E aí, a outra terça, normalmente hoje, eu faço de um assunto geral que também aceito sugestões, tá? E podem me procurar no direct, no WhatsApp, fiquem à vontade. Eu que agradeço, Cassiane, Andresa, desejo para ninguém essa bendita depressão. Vamos cuidar disso, Andresa, tá? Me manda mensagem pra gente se falar. Que bom, Bel, que você gostou da live. Eu que agradeço pelo carinho também. Obrigada pela presença sua. E é isso, gente. Vou deixar gravado aqui no meu IGTV, lá no meu canal do YouTube. Quem não é inscrito ainda no canal, é só se inscrever e ativar o sininho. E toda vez que eu coloco live lá, aparece para vocês. Eu sei que muita gente não consegue ver aqui na hora, tá? Oi, Nádia, gratidão. Aline, foi a Nádia que sugeriu o tema da live aí sobre luto. Eu agradeço muito. E é isso, gente. Próxima terça-feira, então, tem live. Já vou deixar disponível aqui para vocês. E qualquer dúvida, só me procurar,
tá? Me coloco à disposição aí para vocês. Pati, gratidão, minha querida, saudade de você, o Menderson, o Bruno que tá entrando agora. Então é isso, gente. Até a próxima live. Gratidão e uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.